Bom pessoal, olá a todos. Vamos falar um pouco de circuncisão, né, nesse vídeo. Circuncisão masculina é a remoção do prepúcio do pênis humano. No procedimento mais comum, o prepúcio é aberto, as aderências removidas e a pele separada da glande. Eu não coloquei nenhuma imagem ilustrativa aqui por motivos óbvios, tá pessoal? Posteriormente é colocado um grampo próprio para estabilizar o pênis e a pele do prepúcio é cortada. O procedimento também pode ser realizado sem um instrumento próprio. Para diminuir as dores e a ansiedade, pode por vezes ser usada anestesia local ou de aplicação tópica. Embora a anestesia geral seja também uma opção em adultos e crianças, na maior parte dos casos, a circuncisão é uma cirurgia planeada e realizada em bebês e crianças por motivos culturais ou religiosos. No entanto, em alguns casos, pode ser realizada como um tratamento médico para uma série de doenças, entre as quais casos problemáticos de fimose, infecções crônicas do trato urinário e belanopostite, que não responda a outros tratamentos. No entanto, está contraindicada em casos de determinadas anormalidades na estrutura genital ou má condição física geral. A circuncisão, no geral, está associada à diminuição da incidência de formas cancerígenas do vírus do papiloma humano e a diminuição do risco de infecções do trato urinário e do cancro do pênis. No entanto, a prevenção destas condições não justifica a circuncisão de rotina em crianças. Os estudos sobre potenciais efeitos protetores contra outras doenças sexualmente transmissíveis ainda não foram conclusivos, tá? Uma revisão de 2010 verificou que as circuncisões realizadas por médicos apresentavam uma taxa de complicações de 1,5% em bebês e 6% em crianças mais velhas, como alguns casos de complicações graves. Entre as complicações mais comuns no procedimento da circuncisão estão hemorragias, infecções e a remoção de demasiada ou insuficiente pele do prepúcio. As taxas de complicações são maiores quando o procedimento é efetuado por alguém inexperiente, em condições de pouca higiene, ou quando a criança já é mais velha. A circuncisão não aparenta ter impacto negativo na função sexual. As evidências sustentam ainda que a circuncisão masculina diminui o risco de infecção por HIV entre os homens heterossexuais na África subsaariana. Então, essa é uma das vantagens da circuncisão, tá? Acredita-se que na África subsaariana ela tem diminuído o número de infecção por HIV. No entanto, as evidências de possíveis benefícios para homossexuais masculinos são menos claras. Além disso, a eficácia de usar a circuncisão como método de prevenção do HIV em vários países desenvolvidos ainda não está esclarecida. Por esse motivo, a Organização Mundial da Saúde recomenda que seja considerado o recurso à circuncisão como parte integrante de programas de prevenção do HIV em regiões com elevada prevalência de HIV, lugares que têm mais casos, como na África subsaariana. Com exceção de posição da OMS para regiões com elevada prevalência de HIV, as posições das principais organizações de medida do mundo em relação à circuncisão planeada de bebês e crianças variam, desde aquelas que consideram que não apresentam benefícios, ao mesmo tempo que apresentam riscos significativos, até as que consideram que apresentam alguns benefícios de saúde que superam eventuais pequenos riscos. Nenhuma das principais organizações de saúde recomenda nem a proibição da prática, nem a circuncisão universal de todas as pessoas do sexo masculino. Então eles não recomendam para todo mundo, tá? Só em alguns casos, como alguns países que têm maior número de HIV, etc. E mesmo assim ainda não é 100% conclusivo, tá bom? Estima-se que 1/3 dos homens em todo o mundo seja circuncidado. A prática é comum no mundo islâmico nos Estados Unidos, em parte do Sudeste Asiático e da África, e em Israel, onde é praticamente universal por motivos religiosos, né? Todo judeu tem que ser circuncidado. Por outro lado, é relativamente rara na Europa, na América Latina, em partes do sul da África e em grande parte da Ásia. Desconhece-se com precisão a origem da circuncisão, então ninguém sabe como que surgiu a circuncisão. O mais antigo documento escrito é provavelmente do Antigo Egito. Ó, aqui tem até uma imagem ilustrativa aqui embaixo. Ó. Os egípcios praticavam circuncisão bem antes dos hebreus, tá, pessoal? A circuncisão entre bebês e por motivos que não sejam de saúde está na origem de um debate ético sobre questões de consentimento informado e direitos humanos, sendo por isso um procedimento controverso.
Têm sido propostas várias teorias para sua origem, incluindo como forma de sacrifício religioso ou um rito de passagem, que marca a entrada de um rapaz na idade adulta. Então aqui são hipóteses, tá? Alguns acham que podia ser por motivos religiosos, que alguns povos faziam circuncisão, ou um tipo de rito, né, quando o jovem entrasse na idade adulta. Mas são hipóteses, tá? No judaísmo, a circuncisão faz parte da lei religiosa e é uma prática comum entre muçulmanos, cristãos coptas, ortodoxos e etíopes. Os ortodoxos etíopes, perdão. O termo circuncisão tem origem no latim circuncidare, que significa cortar a volta. Embora alguns acreditem que os hebreus tenham assimilado a prática de circuncisão dos egípcios, porque segundo a Bíblia os hebreus foram servos lá no Egito, não há sinais consistentes que apoiem essa teoria. O mais provável é que os próprios hebreus tenham, em suas raízes mais remotas da época patriarcal, inserido tal prática em seus costumes, de maneira independente a quaisquer outros povos, mantendo a tradição em suas práticas religiosas até a presente época. O que acontece aqui, pessoal? Se a gente for pegar a história dos hebreus verdadeira, como está na Bíblia, seguindo ali o que está narrado na Bíblia, então não bateria essa teoria de que Moisés trouxe a circuncisão do Egito, porque Moisés foi criado no Egito, então ele trouxe a circuncisão. Por que não bateria? Porque Abraão é antes do período dos egípcios e já praticava a circuncisão. Abraão é do período dos patriarcas. E nós vemos que tanto Abraão, Isaac e Jacó parece que ele já tinha essa prática, tá bom? No antigo Israel, a circuncisão tinha que ser realizada no 8º dia de nascimento. Tem o sentido de um sinal da aliança entre Deus e Abraão e seus descendentes, e de um rito de inserção no povo eleito. Deus terá tornado obrigatória a prática da circuncisão masculina para Abraão, 1 ano antes de nascer Isaac. Então todos os homens da casa de Abraão, tanto seus descendentes como dependentes, estavam incluídos, e todos os escravos receberam em si esse sinal de pacto, de aliança, com o qual entregavam a Deus a sua aliança de carne, um anel prepucial, mostrando a reciprocidade deste ato de fé no corpo, tá bom? Com base na consideração das determinações de vitamina K e de protrombina, o dia perfeito para se realizar uma circuncisão é o 8º dia. Isso é uma citação do Dr. S.I. Macmillan, de 1986, do seu livro Nenhuma Dessas Doenças, tá? Na página 21, em inglês. Então, segundo esse doutor, a data ideal seria conforme está na Bíblia, no 8º dia. Seguir esta regra ajudava a evitar o perigo de uma grande hemorragia. A circuncisão era usualmente feita pelo chefe de família. Mais tarde passou-se a correr a uma pessoa especialmente preparada, um morrel, no caso dos judeus, geralmente um médico, um circuncidador, ou então uma pessoa que tenha conhecimento da cirurgia e das rezas realizadas no processo, inclusive rabinos. Deus instituiu esse ato para distinguir o seu povo dos outros povos, sendo que um homem deveria obedecer ao mandato dele. Uma outra interpretação aponta para uma prática de higiene, para poupar o povo às doenças indesejáveis, tornando-a uma prática de fé. A influência da cultura grega começou a predominar no Oriente Médio e culminou no abandono da circuncisão por muitos povos. Mas, quando o rei sírio Antíoco IV Epifânio proscreveu a circuncisão, deparou-se com as mães judias dispostas antes a morrer do que a negar aos seus filhos, que era o sinal da aliança, do pacto. Anos mais tarde, o imperador romano Adriano obteve a mesma reação quando proibiu aos judeus circuncidar seus recém-nascidos. No intuito de evitar zombaria e ridículo, alguns atletas judeus que desejavam participar dos jogos helenísticos procuravam tornar-se incircuncisos por meio de uma operação destinada a restabelecer certa semelhança de prepúcio. A circuncisão torna-se um requisito obrigatório na lei de Moisés, conforme se vê, por exemplo, em Levítico 12, 2, 3. Isso era tão importante que, mesmo que o 8º dia caísse no Shabat, que é o sábado, a circuncisão tinha que ser realizada. No primeiro século da era cristã, era comum social entre os judeus dar o nome de recém-nascido do sexo masculino no momento da circuncisão. Mas os profetas do Antigo Testamento mostravam que mais importante do que a circuncisão literal é a circuncisão figurativa, ou seja, a circuncisão do coração, conforme você vê em Deuteronômio 10:16, Deuteronômio 36, Jeremias 4:4, Jeremias 9:25, tá bom? Ou seja, tem que ser circuncidado do coração, seguir as leis, a Torá. Aos judeus insensíveis às palavras dos profetas, chamava-se figurativamente de incircuncisos, conforme você vê em Jeremias 6:10 ou em Atos 7:51. Então eles eram chamados assim, porque eles não eram circuncidados no coração, tá bom? Curioso, né, pessoal? Gostaram do vídeo?
Então, quando alguém disser para vocês que a circuncisão veio do Egito, realmente não bate, porque já vem desde a época dos patriarcas e os hebreus provavelmente desenvolveram um rito próprio, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.